Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro nosso dos afiliados neurodigitais. Esse é o nosso último encontro e eu quero agradecer a todos que fizeram com que esse projeto fosse possível de acontecer e chegar até o final, de uma maneira sólida, proativa das pessoas que participaram, dos afiliados. Muito obrigado mesmo de coração. Sem vocês, sem o jeito que vocês apresentaram, fazendo os PowerPoints, estudando os capítulos que eu passei, a gente não chegaria no entendimento mínimo dessa parte inicial de neuroanatomia. Então, eu espero que tenha sido útil para vocês e que vocês levem um pouquinho do que a gente fez ao longo do ano passado e agora em janeiro de 2021 para a vida de vocês aí, não só em termos técnicos, mas em termos humanos, né? Como é que a gente trabalha, como que a gente enxerga o exame no dia a dia, a preocupação que a gente tem, principalmente com os pacientes, tá? Então, sem mais delongas, né, Paola? A Paola hoje que vai apresentar para a gente, o assunto vai ser sistema visual, e eu vou fazendo as ponderações ao longo da nossa reunião. Fica à vontade, Paola, você tem a palavra, e muito obrigado mais uma vez. Obrigada pela oportunidade, Léo, mais uma vez. Bem, boa noite. Meu nome é Paola, como ela me apresentou, e eu vou trazer uma visão um pouco mais geral para vocês do sistema visual, uma visão morfológica e um pouco fisiológica para a gente entender como é formada a visão. Passou. Então, a visão ela é considerada essa modalidade sensorial mais versátil desenvolvida. E por que isso? Porque não é só o ato de eu enxergar, de eu notar uma imagem e jogar essa informação para o meu cérebro, mas é eu poder notar cores, profundidade, contornos. Então, tudo isso é interpretado ao mesmo tempo. Então, por isso ela é tão bem desenvolvida, ela é considerada sistema sensorial assim tão brilhante. Nós temos mais de 100 milhões de fotorreceptores na retina, só que só 1 milhão de axônios vão deixar o olho e levar a informação para o resto do encéfalo, que inclusive a gente vai ver mais para frente, que não é todos os axônios que vão percorrer o mesmo caminho, a gente vai ter caminhos diferentes e por isso a visão ela é tão bem integrada. E aí nessa via a gente vai ter o núcleo geniculado lateral, lá do tálamo, e vamos ter a área de Brodmann 17, que fica lá no lobo occipital, que a gente vai perceber que nessa área a gente tem o córtex visual primário. E basicamente assim, a visão ela ocorre por causa de uma informação que eu vou extrair da retina e interpretar no meu sistema visual central. Essa figura aqui do lado, a gente tem uma noção de como que é esse caminho da visão. Então, eu vejo que por meio dos dois globos oculares, eu tenho campos visuais que vão ser levados para o mesmo local e interpretados. Então, eu vou ter uma passagem e uma decussação, como a decussação que a gente viu quando trabalhou o tronco encefálico. Aqui a gente também vai ter uma decussação e nós vamos ter repercussões por causa dessa decussação. Trazendo agora um pouco da anatomia do globo ocular em si, para a gente entender como que essa imagem vai ser formada, nós temos 3 camadas. Temos a esclera, que ela vai ter muito tecido conjuntivo, ela tem bastante fibra colágena, e vai estar revestindo quase todo o globo ocular. E aí nós temos a camada média, ou chamada de vascular também, porque ela justamente é bem vascularizada. E nós vamos ter a camada mais interna, que é justamente a retina. Mas nessa camada média, vale ressaltar que a gente tem 3 subcamadas, que é a corióide, que a gente vai ter esse revestimento interno da esclera, e ela vai ser justamente a mais vascularizada. A gente tem o corpo ciliar, que é muito importante, que ele tem vários processos ciliares e que estão justamente conectados ao cristalino, que a gente vai ver que o cristalino é a nossa lente. E nesse corpo ciliar, a gente também vai ter esse ligamento suspensor do cristalino, que vai ser tão importante para a gente entender por que a nossa pupila dilata e contrai. Deixa eu só acrescentar uma coisinha aí, Paola. Tá me ouvindo? Tá, né? Tô sim.
Essas camadas são importantes da gente ter uma ideia, e não que na ressonância a gente vai caracterizá-las todas individualmente, mas, por exemplo, tem alguns acrônimos que eu bolei que ajudam a gente a memorizar as camadas. Então, de dentro para fora, da camada mais interna para externa, a gente pode memorizar 3 letrinhas, R, C, E, que é a retina, a coroide e a esclera, tá? De dentro para fora. Tudo bem? A coroide, ela é uma parte da úvea, que é uma camada extremamente vascularizada. Então, na ressonância, a gente pode ver realce, e isso é normal, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai valorizar quando o realce for espesso ou assimétrico. A úvea, que é a camada mais do meio, a gente pode memorizar ela com 3 letrinhas também, que é ICC, de frente para trás, íris, onde está lá na frente mostrando, se você puder ir mostrando aí no diagrama, íris, depois o corpo ciliar e depois a coroide, tá? Então, ICC, essas 3 camadas formam a úvea, que é vascularizado. E aí, internamente a retina, externamente a esclera, tá bom? Pode prosseguir. Certo. E por fim, a íris, né? É importante a gente citá-la, porque é justamente ela que dá a cor aos olhos, que ela pode ser muito pigmentada ou pouco pigmentada. Ela vai estar ali anterior a esse corpo ciliar, e ela possui essa contratilidade dos músculos, tanto é que ela tem o dilatador e o esfíncter da pupila. Então, é ali que eu vou ter o controle da passagem de luz. E aí eu até coloquei aqui em destaque a adaptação pupilar, porque é justamente por causa da íris que a gente consegue ter esse controle, porque ela tem esses 2 músculos, o dilatador e o esfíncter da pupila. Além disso, a gente tem também o humor vítreo, que é um líquido produzido no nosso olho, que vai fazer essa limpeza, só que ele precisa ser drenado, e é muito importante que ele seja drenado de forma correta, tanto que a gente pode ter vários acometimentos clínicos se ele não for drenado, como glaucoma, que é importante citar, que é muito prevalente. E aí, acompanhando o nosso olho, a gente tem essa parte mais motora e também, não necessariamente motora, mas, como que eu falo, autônoma, que é por meio dos músculos extrínsecos e intrínsecos. Nos extrínsecos, eu tenho os músculos reto superior, reto inferior, reto medial, reto lateral, oblíquo inferior e levantador da pálpebra, e o oblíquo superior também. Então, os nomes dos músculos são muito autoexplicativos. Por exemplo, o reto lateral, eu vou ter aquele movimento motor lateral do olho. Então, de acordo com o movimento, o músculo vai estar responsável pelaquela função. E quase todos eles são inervados pelo nervo oculomotor, que é o nosso terceiro par, com a exceção do oblíquo superior, que vai ser inervado pelo troclear, e o reto lateral, que vai ser inervado pelo abducente. Você memorizou isso tranquilo ou a gente já discutiu isso antes? Eu acho que já, não já? Eu acho que já discutimos, só que toda vez eu confundo, eu tenho que revisar. Então vamos repetir. Você falou certinho. Para nunca mais esquecer, o acrônimo é OS4, RELA 6. OS4, OS, oblíquo superior troclear. RELA 6, reto lateral abducente. Os demais, o terceiro, que é o óculo motor. Fechou? Certo. Fechou, então. Não vou gravar. Vai lá. Porque toda vez eu confundo. Não é assim mesmo. E aí Agora nós não temos esquece. os... Justo. E aí nós temos os intrínsecos, que são autônomos. Então, eu não tenho controle. Eles vão reagir de acordo com os estímulos naturais e meu corpo, ele tá no controle... Como que eu falo? No controle ambiental. Então, nós temos o dilatador da pupila, o esfíncter da pupila e o músculo ciliar. Pois bem, esse músculo ciliar, ele vai estar mais no interior do corpo ciliar, como eu coloquei aqui, mostrando para vocês. Então, ele está nesse interior e ele vai fazer a acomodação do cristalino. Então, ele vai reagir de acordo com o tanto de luz que está chegando.
E aí eu tenho o músculo esfíncter da pupila e o dilatador da pupila, que vão estar lá na íris, como a gente citou. E eles estão diretamente relacionados com esse fechamento e abertura da pupila. Uma outra situação também que a gente pode citar aqui é sobre miose e midríase, para a gente entender esses conceitos, né? Porque na clínica é bem recorrente. Eu não coloquei nenhuma figura, mas a miose é quando a pupila está total contraída e a midríase é quando a pupila está totalmente dilatada. Então é importante a gente ter esses conceitos bem estabelecidos, né, Léo? Sim, tá certinho. Pois bem, ai, minha voz falhou. Sobre o caminho da visão, de forma anatômica, eu tenho a imagem que chega na minha retina, e a minha retina, com todos aqueles fotorreceptores, vão informar o meu nervo óptico. O nervo óptico vai enviar informação lá para o quiasma óptico, que é justamente onde vai ocorrer a decussação das fibras, que eu tinha citado anteriormente. E aí, esse quiasma óptico vai formar um trato, o trato óptico, que vai ser enviado lá para o núcleo geniculado lateral, localizado lá no tálamo. E aí, de lá, eu vou ter uma interpretação que vai ser enviada para o lobo occipital, que é onde a gente tem nossa área 17 de Brodmann. E aí, cada nervo ele vai ter uma informação relativa de ambas as metades do campo visual. Inclusive, eu tenho até o que eles chamam de retina nasal, que ela é um pouco mais medial, justamente nasal de nariz. E a retina temporal, que ela é mais lateral. Então, toda vez que eu falar de temporal nesse âmbito, é porque é sobre a visão lateral que eu tenho. E toda vez que eu falar de retina nasal, é a visão mais medial. E então, nós temos ambas as metades chegando de cada olho, que vão ser enviadas lá nesse quiasma óptico. E ali eu vou ter esse cruzamento de fibras. Aí, parcialmente, na verdade, elas não cruzam total. Então, eu tenho parcialmente algumas fibras para o lado esquerdo e parcialmente algumas para o lado direito. E aí, cada trato óptico, núcleo geniculado lateral e o córtex visual, vai receber uma informação relacionada da metade contralateral do campo visual. Inclusive, depois a gente vai ver que, dependendo de onde for a lesão, eu vou ter o comprometimento de algum quadrante diferente, justamente porque se eu tenho um comprometimento aqui antes do quiasma, eu vou perder totalmente minha visão daquele olho, porque eu tô tirando todas as fibras. Mas se eu já tenho um comprometimento aqui mais posterior, eu vou ter um comprometimento parcial, porque não são todas as fibras de um único olho que estão passando aqui. Eu tenho parte de um olho e parte de outro olho. E é importante a gente ter essa combinação de imagens para ter a visão estereoscópica, que é justamente a noção de profundidade. Aí aqui é justamente esses quadrantes que eu trouxe para vocês. Essa imagem aqui traz justamente aquela questão de, dependendo de onde for o comprometimento, eu vou ter o tipo de consequência na minha visão. Então, aqui em eu tenho um comprometimento antes do quiasma óptico, na parte mais anterior. Então, eu perco totalmente a visão daquele olho. Todas as fibras que estão chegando do nervo óptico foram comprometidas. Se eu tenho no quiasma, eu vou ter um problema que eles chamam de hemianopsia bitemporal. Porque eu vou perder a metade de um campo de um olho e a metade de um campo do outro olho, porque é onde eu estou tendo o cruzamento das fibras. E aí, se for aqui atrás, mais posterior, eu vou ter a hemianopsia homônima. É isso mesmo, né, Léo? É porque eu fiquei com um pouco de dificuldade até na hemianopsia homônima de determinar os quadrantes. Isso, é homônimo, tá certinho. Certo. Essa avaliação mais pormenorizada, a gente tem que entender, mas é mais do oftalmologista. A gente tem que entender todo o trajeto das vias visuais, né, os nervos ópticos, o quiasma, onde decursa, né, as fibras mais internas.
depois os tratos ópticos e as radiações ópticas a partir do corpo geniculado lateral, né, que são os tratos genículo-calcarinos. E aí a gente sabe identificar tudo na ressonância, tá? Porque de acordo com o que vier de indicação clínica do tipo de hemenopsia, de perda visual, aí a gente vai saber aonde procurar mais. Se é no córtex visual, se é no quiasma, se é nos nervos, tá bom? Mas é complexo mesmo esse entendimento mais pormenorizado do oftalmo. Mas você falou certinho. Ah, então tá certo. Ah, aqui a gente já tem o caso clínico. Aí no caso, Léo, você queria que aprofundasse mais em alguma parte para comentar? Ou a gente Pode pode... mostrar o caso e a gente discute em cima dele e qualquer coisa eu completo depois. Tá. Bom, é uma paciente do sexo feminino de 39 anos, parda, diagnóstico prévio de vasculite de sistema nervoso central por doença de Behçet. É assim? BC. Foi BC? BC, isso. BC BC. Foi... é uma Pode vasculite falar. autoimune venosa. Ao contrário da maioria das Hum. vasculites, que são arteriais, essa é uma vasculite venosa. E pode ir lendo, Ai, depois eu completo com mais informação. beleza, eu trouxe duas imagens, inclusive. Foi encaminhado ao serviço de neurooftalmologia da Faculdade de Medicina da USP por apresentar em olho direito quadrantopsia temporal com mira V/4 de hemianopsia temporal com as demais miras, sem lesão neuroradiológica que explicasse tal achado campimétrico. Em princípio, considerou-se que o defeito de campo visual era devido ao glaucoma, uma vez que os exames de imagem não demonstravam normalidade na via óptica que pudesse explicar esse defeito. A paciente referia diagnóstico de acometimento neurológico pela doença de BC, que foi estabelecido quando apresentou o quadro de hemiparesia à direita, uveíte anterior em olho esquerdo e úlceras orais recorrentes há 10 anos. Referia que naquela época, além do acometimento visual no olho esquerdo, apresentou perda do campo visual no olho direito, que permaneceu inalterado, apesar da melhora dos sintomas neurológicos após o tratamento. Ao exame oftalmológico, ela tinha uma acuidade visual de 20/20 no olho direito e ausência de percepção luminosa no olho esquerdo, que se apresentavam em phthisis bulbi, decorrente da uveíte hipertensiva prévia. Ó, A bio... Pode falar. ptisis bulbi é qualquer alteração sequelar no olho, tá? Ele fica pequenininho com calcificação. Pode ser traumático, tumoral, vascular, tá bom? É ptisis bulbi. Phthisis bulbi. Isso. Ah, então tá bom. Biomicroscopia de segmento anterior, motilidade ocular extrínseca e reflexo ocular direto no olho direito se apresentavam sem alterações. A fundoscopia do olho direito revelou palidez temporal de papila e aspecto sugestivo de perda da... Eu não lembro essa sigla, né? Mas ok. Peripapilar em banda neste olho. O exame de imagem por ressonância magnética inicialmente não possibilitou a identificação de qualquer lesão que acometesse a via óptica, especialmente na região quiasmática e retroquiasmática. Aí eles tiveram a suspeita do acometimento, que na verdade, Léo, eles não estavam sabendo o que estava acontecendo na visão, então eles começaram a fazer um exame na parte mais posterior, né? E é onde justamente entra a tomografia. Devido à suspeita desse acometimento, observada a oftalmoscopia, foi realizada a tomografia por coerência óptica utilizando esse modelo, que revelou perda da camada de fibras nervosas retinianas peripapilar, preferencialmente nos setores temporal e nasal. Deixa eu passar aqui para a imagem. Volta só um slide. Volta no primeiro do caso clínico. Isso. Vamos lá, esse slide é mais palatável para a gente, o outro é mais para o oftalmologista. Né? Vamos lá, ó. Uma paciente jovem de sexo feminino, com diagnóstico prévio de vasculite por BC, em olho direito, quadrantopsia temporal, com mira não sei o que, hemenopsia temporal,
sem uma lesão neuroradiológica que explicasse tal achado. Em princípio, considerou-se que o defeito é devido ao glaucoma, uma vez que o exame de imagem não mostrava nada via óptica. A paciente referiu diagnóstico de BC, que foi estabelecido quando apresentou hemiparesia direita, uveíte e úlceras orais recorrentes. O BC ele faz muito isso. Nem sempre o BC tem comprometimento neurológico. Pode ter ou pode não ter. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes pode abrir com neuro-BC e o paciente não ter os outros estigmas. Por exemplo, o uveíte é bem comum associado ao BC. E úlceras orais e genitais também. As úlceras genitais são mais específicas da doença, né? E as úlceras orais são menos específicas, ou seja, pode ser encontrada em outras. Às vezes é difícil você valorizar uma úlcera oral, né? Até que ponto se é uma afta, alguma coisa recorrente, ou se é alguma patologia sistêmica vasculítica, igual em questão. Aí pode Certo. passar. Tal. Vamos para o próximo. Esse aí não é muito a minha praia, não, é mais oftalmologista. Aqui ele só fala que estava com dúvidas. Vamos lá. Tá me ouvindo? Então, sim, Tá? Onde tá as setinhas, você acha que é qual estrutura? o núcleo geniculado. Qual? Tem o medial e o lateral. O lateral esquerdo. Isso, perfeito. Esse é um corte coronal, T2 com FET ou STIR. No aspecto pós-lateral do tálamo, que é onde a gente está vendo, tem essa região que está alterada, está branquinha nessa sequência. Tem uma lesão aí, que é a projeção Aham. do corpo geniculado lateral. E aí, talvez explique a sintomatologia oftalmológica da paciente, né? E o oftalmologista vai correlacionar isso de acordo com o tipo de perda visual, tá? Mas assim, você acertou que é o corpo geniculado lateral, porque a gente está numa aula de via visual e você acabou de revisar isso. Ok, isso é normal. Mas Sim, está em cima do tálamo. uma vez aprendido, quando você pegar um caso que você não sabe o que é, você não sabe que é uma alteração da via visual, se essa informação ainda não tiver chegado para a gente tem que saber que nessa região é a projeção do corpo geniculado lateral, e aí buscar ativamente se o paciente tem ou não uma alteração visual, né? Por isso que a gente está estudando a anatomia das estruturas. E a Sim. retinografia, não sei interpretar, porque não é o que eu faço, vamos confiar no que está na legenda, né, Paulo? Pois é, eu trouxe a legenda porque justamente não era o nosso foco, né? Mas basicamente era isso, eles não sabiam onde era o problema. Então, com a junção do caso clínico, né, da doença, mais esse comprometimento, porque eles falaram, não está tendo um comprometimento que explique no trato visual, só que eles não estavam olhando mais posterior. E nesse ponto de ser um problema vascular, e eles verem hiperdensidade, né? Em ressonância, a gente usa o termo hipersinal ou hiperintensidade. Na No caso aqui tomografia, a está gente em usa. hipersinal, né? Isso, tá branquinho. Na tomografia, a gente usa hiperdensidade ou hiperatenuação, quando fica mais Certo. branquinho. Tá? Aí, por ser um problema vascular, fez sentido, né? Então, está tendo comprometimento justamente no núcleo geniculado lateral É, esquerdo. essa lesão é totalmente inespecífica, mas nesse contexto a gente tem que pensar que pode ser uma lesão vascular secundária a essa vasculite venosa dela. E a transição mesodiencefálica, talâmica e mesencefálica, é a topografia mais comum do BC. Então, a região bate aí com a lesão, com a doença. Entendi. Eu não conhecia essa doença. Aí a relação do caso foi essa. E aí, no caso, a gente tinha uma hemianopsia homônima. Mais algum slide? Não, Tá joia. aqui acaba. Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu tentar projetar um teste que eu estava fazendo aqui, que é um programa bem legal de anatomia 3D e 4D. Só não sei se vai sobrecarregar muito o zoom, mas deixa eu tentar abrir aqui para vocês verem.
Me dá um minutinho só que eu já mostro. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma pergunta, podem escrever ou falar aqui, a gente tenta responder. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tudo bem? Tudo bem. Vocês estão muito quietinhos. Julinha, tudo bem? Sim, tudo tranquilo, Léo. Daniel? A Júlia tem uma voz forte. Oi, Paula? A Júlia tem uma voz firme, tipo, uma voz forte. Eu falei para ela, vai ser neurocirurgiã, é especialidade de mulheres fortes. Aí, ó. Pois é, vai dar Então já ordem. tá bom, que tamanho não tenho, não. Eu só tenho tamanho. Você já sabe o que você quer fazer, Paula? Neurocirurgia. Também? Eu sei, Daniel. Sou doido aí. Só tem mulher forte aqui. Larissa também quer neurocirurgia. Ô, louco. Eu sei, Daniel, também? Tá ouvindo aí? Ninguém quer laudar exame, não? Só abrir cabeça? Só, né? Olha lá, Larissa, futuras neurocirurgianas. Legal. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Assim, eu pensei em uma coisa relacionada com ortopedia, clínica da dor, anestésio. Legal, neurocirurgiã tem que ser essas meninas fortes aqui, cara. Mas o negócio é mais consertar a coisa quebrada mesmo. Boa. Tem que aprender esse exame, né? Não tem jeito, não. Obrigado, viu, Paula? Foi ótimo. Espero que tenha ajudado vocês aqui também no finalzinho, que eu tentei mostrar a imagem e a figurinha. Esse aplicativo é muito legal, ele tem do corpo inteiro, não é só de neuro, não. Então tem músculo, artéria, veia, linfático, nervo. É muito legal, depois vocês deem uma olhada. Tudo bem? Não, Léo, obrigada a você. A gente se despede, entre aspas, hoje. Eu agradeço de novo, de coração, vocês terem acreditado em mim, sem me conhecer no início, né? Espero que tenha sido útil. Queria que vocês contassem comigo para toda a vida profissional aí de vocês e como amigo mesmo, não só como neurorádio, né? A gente é muito mais do que isso, a gente é ser humano. E tamo junto. O que vocês quiserem fazer de parceria futura aí, de projeto, vocês têm minha colaboração e eu sei que eu tenho de vocês também. Fechado? Deixar. Vamos aí. Obrigadão, Léo. Você foi fera demais, velho. Muito obrigada, Léo, por toda essa assistência e conhecimento. Imagina. Espero que vocês tenham um ano mais leve, né? Todos nós. O ano passado foi muito difícil. Eu mesmo tive uma fase difícil porque a gente acabou que fez muita coisa online de home office e daí para o burnout é uma linha muito tênue, né? Então, esse ano eu tenho outras coisas na cabeça, tenho outros projetos, pretendo ficar menos na frente do computador na medida do possível. Eu falei para vocês que eu vou para o Canadá ano que vem? Cheguei a comentar? Comentou semana passada. Falei para você, Paula, Daniel? Falou. Não tinha ouvido não, professor. Não estava semana passada, não. Então, é lá em Montreal, na McGill University, em partir de julho. Então, eu preciso aprender as línguas melhores, né? O inglês, arranhar o francês, aprender a cozinhar, que eu só sei comer, não sei fazer nem ovo. Então, tem Mas outros projetos aí. é mais francês, não é? A cidade mas a universidade em si é o inglês, né? É uma das poucas universidades inglesas lá na província de Quebec. Então, é legal que eles recebem muitos estrangeiros e vai ser um desafio enorme, né? Não só aprender mais da minha profissão, mas principalmente como cultura e a língua, né? E sua família vai, né? Vai, estão empolgados. Minha esposa matriculou no francês, meu filho também está empolgado, isso que é legal, né? E ótimo, vai ser maravilhoso. A gente vai se falando aí. Obrigado, gente, de coração.
Adorei conhecer vocês, me tenham como amigos. Tamo junto. Fiquem com Deus aí. Tamo junto. Beijo. Obrigada. Abraço, Boa Nel. noite, pessoal. Fiquem com Deus. E Valeu. a foto, A foto, boa. Peraí. É porque as meninas embaixo não tá aparecendo. Tá, se Hilária não consegue aparecer nem pra foto. Mas vamos ter, vou tirar aqui então. Peraí. X. Acho que deu. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Obrigado, Abraço. professor. tchau, Bye. tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.